Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. Na aula de hoje vamos falar sobre alternativas de vedações externas e lajes para projetos em estruturas de aço. As vedações e lajes representam uma etapa importante do processo construtivo. Elas colaboram na velocidade da obra e também na durabilidade da edificação. Um bom projeto das interfaces entre vedações e estrutura pode evitar futuras patologias, garantindo a estanqueidade da edificação. Durante a obra, o ideal é que a execução das vedações caminhe junto com a velocidade de montagem das estruturas de aço. Nos projetos de vedação, devemos observar a posição das paredes em relação às colunas e às vigas, dando atenção especial para a posição das paredes em relação às mesas das vigas. A norma de desempenho NBR 15575 define na parte 3 os requisitos para os sistemas de piso e na parte 4 os requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas, o SVVIE. Além dos parâmetros estruturais, os sistemas devem responder aos requisitos de isolamento térmico, incêndio, estanqueidade, isolamento acústico, durabilidade e manutenabilidade e também aos requisitos de saúde, conforto antropodinâmica e adequação ambiental. Vamos conhecer agora as interfaces entre alguns tipos de vedação e as estruturas de aço. O sistema de ligação escolhido entre a estrutura de aço e a alvenaria deve considerar as dimensões dos vãos e a flexibilidade da estrutura. O objetivo é limitar as solicitações na alvenaria geradas pelas deformações da estrutura. As alvenarias podem ser vinculadas ou desvinculadas à estrutura. As paredes que são fixadas à estrutura e acompanham as suas deformações são definidas como vinculadas. Elas trabalham em conjunto com a estrutura de aço e aumentam a sua rigidez. A alvenaria pode ser vinculada quando a estrutura for pouco deformável. Para as ligações da alvenaria com a estrutura, são aplicados conectores soldados à estrutura, como as telas eletrosoldadas ou os estribos de aço, também chamados de ferro-cabelo. Os conectores de aço são fixados nos pilares por meio de parafusos ou solda e chumbados nas juntas horizontais de assentamento dos blocos ou tijolos. Quando o nível de deformação da estrutura for elevado, a alvenaria deve ser projetada como desvinculada. É recomendável desvincular a parede da estrutura quando os vãos forem maiores que 5 metros. A utilização de duas cantoneiras paralelas ou um perfil U soldados à viga permite pequenas movimentações e gera um sistema de encaixe na alvenaria que impede apenas os movimentos transversais ao plano. Para evitar fissuras, a opção mais segura nas ligações entre pilares e paredes é a aplicação de juntas flexíveis. As alvenarias de vedação do tipo parede-cortina podem ser posicionadas externamente à estrutura de aço ou totalmente externas às lajes. Podem ser apoiadas diretamente nas fundações ou em vigas de transição. Conectores fixados à estrutura no nível das lajes ou das vigas são responsáveis pela estabilização horizontal. A parede cortina de alvenaria funciona como uma pele e é ideal para obras onde a vedação deve vencer grandes alturas. Os painéis pré-fabricados são componentes industrializados, posicionados externamente à estrutura. São pré-fabricados em formas especiais desenvolvidas de acordo com o empreendimento. Os painéis são fixados à estrutura através de sistemas de fixação em aço. Esses sistemas precisam suportar o peso do próprio painel e devem resistir às cargas de vento e às movimentações entre a estrutura e o painel. Fique atento aos materiais que constituem os elementos de fixação e ao tratamento das juntas entre os painéis. Esses dois itens influenciam diretamente na durabilidade do sistema. Os painéis termoisolantes são alternativas para as vedações verticais. Eles são fabricados com chapas de aço
unidas por um núcleo de isolante térmico rígido. As chapas de aço dos painéis podem ser pré-pintadas, galvanizadas sem pintura ou em aço inoxidável. Os tipos de perfis aplicados às chapas podem ser ondulados, trapezoidais e nervurados. Já os núcleos podem ser compostos de poliestireno expandido, EPS, poliestireno extrudado, XPS, poliuretano, PUR e poliisocianurato, PIR ou lã de rocha. As dimensões dos painéis variam em torno de 1.000 a 1.100 milímetros de largura, com comprimento máximo de 12 metros. A escolha da espessura e do núcleo do painel está ligada ao desempenho térmico acústico esperado. Os painéis podem apresentar o sistema de fixação embutido. Ele favorece a estanqueidade e proporciona o bom acabamento estético para fachadas industriais, comerciais ou residenciais. A fixação dos painéis na estrutura da edificação é definida pelos apoios indicados pelos fabricantes. Deve ser feita por guias e montantes. Quanto melhor o desempenho térmico do painel, melhor será a economia de energia para as operações de condicionamento de ar da edificação. As fachadas cortina são as fachadas de pele de vidro, também conhecidas como curtain wall. A sequência de montagem da fachada cortina segue normalmente de baixo para cima. As ancoragens, que são posicionadas nas bordas das vigas, têm a função de nivelar e estabelecer o prumo da fachada. A instalação envolve profissionais responsáveis pelo transporte vertical das peças e pela instalação dos módulos nos pavimentos. Esse sistema permite a instalação simultânea da fachada com a montagem da estrutura do prédio. Os painéis são içados e transportados até o vão, onde são posicionados e fixados. Chegando à posição final, os ganchos localizados na parte interna de cada módulo são encaixados nas ancoragens posicionadas e nivelados na estrutura. O sistema Light Steel Frame usa perfis leves de aço galvanizado conformados a frio. O fechamento é feito por placas de gesso no lado interno e placas cimentícias no lado externo. O sistema LSF pode ser utilizado como fechamento de estruturas de aço ou de concreto. Esses perfis devem atender às especificações da norma. Perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para painéis estruturais reticulados em edificações, requisitos gerais. As lajes são elementos estruturais projetados para resistir às cargas verticais e devem funcionar como diafragmas rígidos no plano horizontal. As estruturas de aço podem receber todos os tipos de laje, mas para aproveitar a velocidade de construção proporcionada por essas estruturas, são indicados sistemas de laje que tenham maior grau de industrialização e que não precisem de escoramentos. O sistema Steel Deck é conhecido pela sua produtividade e racionalização. Ele utiliza formas metálicas que ficam incorporadas à laje e desempenham o papel de armadura positiva. As formas têm um aspecto de telhas e são perfiladas a frio em aço galvanizado por imersão a quente. O aço utilizado deve ter resistência de escoamento mínima de 280 MPa. A espessura das chapas pode variar entre 0,80 a 0,95 e 1,25 milímetros. Quanto maior for o vão e a sobrecarga desejada, maior deve ser a espessura da chapa. As formas Steel Deck possuem saliências ao longo das nervuras, chamadas de moças. Elas garantem a aderência e o trabalho conjunto entre o concreto e o aço. Essas formas podem ser fornecidas com a parte inferior pré-pintada, funcionando como elemento arquitetônico, podendo dispensar a aplicação de forro. Após a instalação da forma, uma malha de aço eletrosoldada é aplicada para impedir a fissuração gerada pela retração e variação térmica. Para situações de balanço ou para aumentar a proteção de incêndio, podem ser aplicadas armaduras adicionais. Quando necessário, serras especiais podem ser utilizadas para fazer pequenas aberturas e permitir a passagem de tubulações.
O sistema Steel Deck é econômico em vários aspectos. Ele diminui os custos com escoramentos e com o consumo de concreto. Sem escoramento, é possível executar instalações no andar inferior à laje e, assim, reduzir o prazo da obra. A norma Dimensionamento de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas Aço-Concreto de Edifícios em Situação de Incêndio trata das disposições para laje de concreto com forma de aço incorporada e para lajes mistas de aço e concreto. Vamos resumir agora as principais recomendações para os projetos de lajes Steel Deck. Execute a paginação das formas de Steel Deck e o sentido de montagem. Faça o detalhamento dos arremates perimetrais ou complementares envolvidos, da fixação das formas e dos arremates na estrutura, e dos pontos de interferência ou aberturas. Realize a distribuição das malhas de aço anti-fissuração, incluindo sua sobreposição e espaçadores. Acesse o site do CBCA para saber mais sobre vedações externas e lajes. Até a próxima aula! Até a próxima!